Iniciando o nosso quarto trimestre, nós estamos trabalhando sistemas de medidas. Nós entendemos que, ao longo do tempo, cada região do mundo acabou adotando seu próprio sistema de medida para comparar grandezas. E que esse sistema de medida ele é extremamente importante no nosso cotidiano. Porém, a partir do momento em que as pessoas faziam comércio entre si de regiões diferentes, foi necessário criar uma padronização desses sistemas de medida. Porque muitas dessas medidas, elas eram diferentes em cada região, mesmo quando eles adotavam o mesmo sistema. A exemplo do palmo. Apesar de muitas regiões utilizarem o palmo como sistema de medida, isso não garantiria que em todas essas regiões o palmo fosse o mesmo, já que eles utilizavam essa medida a partir do palmo de uma pessoa mesmo. Logo, mudando de pessoa para pessoa, esse palmo também mudaria. A partir disso, foi necessário criar um sistema em que todos utilizassem um mesmo padrão. Apesar de que no mundo, de forma geral, você vai encontrar países que não utilizam a mesma unidade de medida. Mas, em várias regiões, é utilizado o Sistema Internacional de Unidades, inclusive o Brasil. Quando você vai fazer algum tipo de compra pela internet, principalmente em outros países, você vai perceber que ali é utilizada algumas unidades de medidas que não são convencionais do nosso dia a dia. Então, o sistema internacional, ele veio para isso, para melhorar, facilitar a comunicação entre pessoas de regiões diferentes. Esse sistema de unidade de medida, ele trabalha com vários tipos de padrões, como o de comprimento, temperatura, massa, corrente elétrica, o tempo e assim por diante. Nós estudamos as medidas de comprimento e entendemos que o padrão, a unidade padrão de comprimento fundamental é o metro. E a partir do metro você vai ter múltiplos e submúltiplos. Quem são os múltiplos do metro? O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Quem são os submúltiplos do metro? Decímetro, centímetro e milímetro. A partir disso, você pode fazer a conversão de uma unidade para outra. Se você está trabalhando a conversão no sentido quilômetro para milímetro, você sempre vai multiplicar por 10. Se você está fazendo a conversão de milímetro para quilômetro, você sempre vai dividir por 10. Entendemos também que existem vários instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia para fazer essa medição de comprimento. Réguas, fita métrica, trema, metro articulado, parquímetro, entre outros. São aquilo que nós utilizamos para determinar uma padronização de um comprimento. A leitura da medida de comprimento, ela é feita a partir da sua última unidade ou do seu último algarismo. Aonde esse último algarismo ficou, se é no quilômetro, você lê quilômetro. Se for no metro, você lê metro. E assim por diante. Estudamos também um conceito muito importante nas medidas de comprimento, que é o perímetro. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de um polígono ou de uma figura plana. Quando você tem uma figura de 6 lados, você precisa somar os 6 lados. Se você tem uma figura de 3 lados, você tem que somar os 3 lados, e assim por diante. Porém, nós temos a circunferência. Quando você está trabalhando com perímetro relacionado à circunferência, você obviamente não vai somar os lados, então você vai utilizar uma fórmula. O cálculo do perímetro de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. O que é o π? O π é uma letra do alfabeto grego e esse π ele representa uma constante, 3,14. Como eu sei que essa constante vale 3,14? Em qualquer circunferência, quando você tem o comprimento da circunferência sendo dividido pelo diâmetro dessa circunferência, você sempre vai encontrar
3,14. O que é o diâmetro? O diâmetro é comprimento de uma borda até a outra borda da circunferência, passando pelo centro. E o raio? O raio é do centro até a borda. Assim, nós entendemos o que é o Sistema Internacional de Medidas, a sua importância para o nosso dia a dia, padronizar e facilitar a comunicação entre as pessoas. Nós entendemos que temos vários sistemas de medidas e que para padronizar nós precisamos utilizar apenas alguns tipos de medidas específicas, algumas unidades de medidas específicas. Isso não quer dizer que todas as partes do mundo utilizam o sistema internacional. Agora nós iremos estudar um outro sistema de medida, que é o tempo. Apesar do tempo ser de difícil definição, nós entendemos e conseguimos perceber a passagem do tempo através de alguns instrumentos do nosso dia a dia ou através da observação da natureza. Nós temos vários tipos de relógios que nos dá essa ideia do passar do tempo. E como o relógio de água, o relógio de ponteiro, a ampulheta e o relógio de pêndulo. Assim como a observação da natureza, observando os astros, a lua e o sol, você tem essa percepção do passar do tempo, do dia para a noite, da noite para o dia, e a passagem das semanas, dos meses, toda essa passagem do tempo é percebida através da natureza. Assim como nós percebemos a passagem do tempo, o homem, a partir disso, também criou estratégias e criou formas de contar esse tempo, essa passagem do tempo. Então, nós temos, assim, a criação dos primeiros instrumentos que nós temos para contar esse tempo, como o relógio de sol, o relógio de água e o relógio de areia, que também é conhecido como a ampulheta. O relógio de areia, a ampulheta, tem o seu funcionamento através de duas câmeras e uma certa quantidade de areia passa de uma câmera para a outra. Quando acaba essa areia, decorreu-se um tempo. Então, cada relógio de areia, ele tem uma determinada contagem de tempo. O relógio de sol, ele também é um dos instrumentos mais antigos e ele vai trabalhar com a sombra do sol sendo projetada em um instrumento que nós chamamos de gnomo. É como se fosse uma vareta e a partir dessa vareta, quando o sol bate nele, vai formar uma sombra. E essa sombra vai indicar a hora. No nosso exemplo, está mostrando a sombra que é 4 horas. Esse relógio, ele vive em função do tempo, do sol, então ele só vai funcionar durante o dia. A sombra vai se mover ao longo do dia e como eu vou saber a organização desse relógio? Você inicia marcando meio-dia. Quando for exatamente meio-dia no local onde você estiver, todos os objetos, inclusive você naquele lugar, não vai haver sombra. Então, como eu sei marcar o meu relógio de sol? Eu vou marcar ele, vou iniciar a marcação a partir do meio-dia, porque não vai ter sombra. A partir daí, a cada 1 hora, você vai ter uma sombra sendo marcada no seu relógio. Como nós vimos, o funcionamento dos primeiros relógios, ele dependia do tempo e ele dependia de uma contagem minuciosa, que qualquer coisa poderia alterar essa contagem do tempo, fazendo com que ela não fosse tão precisa assim. Então, tanto o relógio de areia, ampulheta, como o relógio de sol,
como o relógio de água, são relógios que poderiam não ter a sua contagem tão definida assim. Ou seja, a partir disso, o homem sempre está tentando criar meios de contar o tempo de uma forma um pouco mais precisa. No século X, por exemplo, você tem o primeiro relógio mecânico. Já no século XX, você tem relógio de quartzo e relógios atômicos. Os relógios, eles no início, era algo que apenas pessoas muito ricas elas tinham, porque eles eram complexo para ser construído, então demorava muito e era um trabalho extremamente minucioso. Hoje você tem relógios em qualquer aparelho que você utiliza, como celular. Assim como foi construído vários instrumentos ao longo da história da humanidade para contar o tempo, medir o tempo, também nós temos várias unidades de medida para fazer isso. Nós temos os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses e os anos. E cada um desses tempos, eles são contados com um instrumento diferente. Quando você tem períodos de 5 anos, nós costumamos chamar isso de quinquênio. Períodos de 10 anos, nós chamamos de décadas. Períodos de 100 anos, nós chamamos de séculos. E período de 1000 anos, nós costumamos chamar isso de milênios. A contagem do tempo ela é extremamente importante e você vai ver isso em vários tipos de materiais. Livros de histórias, livros de geografia, ao ler uma reportagem, ao ler um livro literário, essa contagem do tempo vai estar lá. Os anos, você vai perceber que ele é usado a numeração árabe, ou seja, a numeração indo-arábica, que são aquela numeração que tem 10 algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Nós estudamos sobre a origem dos números, como nós utilizamos, que esses 10 algarismos, os indo-arábicos que nós utilizamos, eles são a numeração, os algarismos que irá formar toda a nossa numeração. Então, toda a nossa numeração ela é formada da combinação desses 10 algarismos. E ele é que vai formar os nossos anos. Então, ao pegar um livro, por exemplo, de história, você vai lá ver que as datas estão sendo marcadas. 1985, 1929, todas utilizando os números indo-arábico. Já, de modo geral, quando você for ler algum livro, os materiais eles vão utilizar como para marcar o século através da numeração romana. Nós estudamos que essas numerações romanas hoje elas não são tão utilizadas, mas elas são utilizadas em algumas situações específicas. E uma dessas situações é a marcação dos séculos. Então, de modo geral, você vai perceber que os séculos são marcados com essa numeração. Nós também já estudamos a numeração romana, é aquela numeração que utiliza letras e essas específicas letras elas têm valores. O I tem o valor 1, o V tem o valor 5, o X tem o valor 10, o L tem o valor 5, o C tem o valor 100, o D tem o valor 500, o M tem o valor 1000. E a partir da combinação dessas letras, você pode formar outros números que não aparecem. Então, ao querer escrever o número 3, você vai escrever a letra I 3 vezes. Observe que na numeração romana, você não pode utilizar uma letra 4 vezes. Você só pode utilizá-la 3 vezes. Quando você tiver que utilizar mais uma vez, você vai ter que fazer uma combinação diferente. Exemplo, se eu quero escrever o 3, eu vou usar 3i. Mas se eu for escrever o 4, eu não posso escrever 4i. Eu vou escrever uma combinação diferente. Eu vou escrever i e o v. O v indica que é 5 e o i
como ele é um valor menor, ele é 1 e ele aparece primeiro, ele vai estar indicando que é 5 menos 1. Formamos assim o 4. E como eu posso formar o 6? O 6 é o V e o I. Então, se eu quero combinar, por exemplo, o número 600, eu vou combinar D e C, e assim eu terei 600. Então, a partir das combinações dessas letras, você tem a construção de todos os números. E, geralmente, você vai encontrar esses números sendo indicados pelos séculos. Então, é importante lembrar como se faz a numeração romana, como eles contam com a numeração romana, porque você vai encontrar muita coisa escrita indicando o século com essa numeração. Apesar de nós contarmos hoje o nosso tempo na parte ocidental do mundo, através do que chamamos de era cristã, nem sempre o ano foi contado assim. Já tivemos outras formas de contar o tempo, outros tipos de eras, como, por exemplo, a era das Olimpíadas, a era da fundação de Roma, de César ou Hispânica, de Cristo e de Maomé. De Cristo é a data que eles contam o nascimento dele. Bom, apesar disso, é importante lembrar que essa contagem ela não inicia do zero, ela inicia do ano 1. Então, apesar de ser considerado aquele ano como ano de nascimento de Cristo, ao invés de contá-lo como sendo o ano 0 da era cristã, ele é contado como o ano 1. Por que eles contam como ano 1 e não como ano 0? Porque quando foram construir essa nova forma de contagem de tempo, o símbolo para o 0 ainda não estava consolidado. Eles tinham outros algarismos para representar os outros números, mas não um para representar o 0. Já que o nosso tempo ele é contado como era cristã, o que isso significa? Significa que todos os acontecimentos que foi feito antes desse ano 1, nós chamamos de AC. Utilizamos essa sigla, AC. E todos os acontecimentos que vieram depois desse ano 1, você vai ver a sigla DC. Então, em muitos materiais, você vai ver datas sendo acompanhado dessa sigla, AC e DC. AC significa antes de Cristo, ou seja, acontecimentos que vieram antes desse ano 1. E DC, depois de Cristo, acontecimentos que vieram depois desse ano 1. Nós temos, por exemplo, a fundação de Roma, que foi feita no ano 753 AC, ou seja, antes de Cristo. E a fuga de Maomé para a Meca, na Medina, que foi feito no ano, que ocorreu no ano de 622 DC. A sigla DC, então, está indicando depois de Cristo. Além disso, quando nós estamos estudando períodos da nossa história, nós também fazemos uma divisão nessa contagem desse tempo. Isso vai fazer com que nós podemos facilitar o nosso estudo. Nós chamamos de pré-história todo o longo período que vem antes da invenção da escrita. Tudo que vem antes daquela invenção da escrita, você vai chamar de pré-história. Nós chamamos de antiguidade todo o período que vai da invenção da escrita à queda do Império Romano do Ocidente. Nós chamamos de Idade Média das invasão dos bárbaros do ano de 4.706 até a conquista da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453. Tudo isso aconteceu depois de Cristo.
A idade moderna, ela é considerada a partir de 1453, que nós já sabemos que é a conquista da cidade de Constantinopla, e vai até a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. E nós temos, por último, a Idade Contemporânea, que é de 1789, a Revolução Francesa, marcado pela data da Revolução Francesa, até a nossa atualidade, ou seja, até o nosso dia de hoje. Hoje, nós comumente conseguimos entender a passagem do tempo através de alguns instrumentos que estão no nosso dia a dia, como o calendário, o aparelho celular, o cronômetro, o despertador, o relógio de parede e o nosso relógio de pulso. São os instrumentos mais comuns que nós utilizamos no nosso dia a dia e que marca a nossa passagem do tempo. Bom, vamos entender um pouco melhor sobre o nosso calendário. O tempo, como nós entendemos, ele é um elemento fundamental na nossa história. A partir dele, nós contamos em ordem os nossos eventos que aconteceu. A contagem, ela acontece por várias unidades de tempo, como dia, semana, meses e tudo mais. Então, para organizar essas unidades, como dia, semana, meses e ano, criou-se o calendário. Nós utilizamos um tipo de calendário, mas isso não significa que todas as partes do mundo utilizem o mesmo tipo de calendário. O calendário ele muda. O nosso calendário, ele é um calendário que utiliza 365 dias. Porém, nós temos uma mudança a cada 4 anos, que é um dia a mais. Por que será que isso acontece? Bom, o nosso calendário, ele é um aperfeiçoamento de um calendário mais antigo, que é o calendário dos antigos romanos, que era utilizado pelos antigos romanos. Aquele calendário, eles dividiam o ano solar, o calendário, ele divide o ano solar em 365 dias e aproximadamente mais 6 horas. E esse nosso calendário, ele tem 12 meses, e cada mês é composto por 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro. O mês de fevereiro ele tem 28 dias. O calendário romano era composto por um ano de 365 dias exatos. Para resolver o problema das 6 horas restantes, a cada 4 anos temos um ano a mais, que então ficamos com um calendário que tem 366 dias. Isso se chama ano bissexto. Nesse ano, o mês de fevereiro vai ter 29 dias. Bom, observe que o ano, ou seja, aquele período de tempo em que o Sol, em que nós, na Terra, a Terra faz o percurso em torno do Sol completo, ele faz uma volta completa em torno do Sol, ela não demora 365 dias exatos. Ele demora 365 dias e aproximadamente ali mais 6 horas. Como tem essas horas a mais para completar o ano e não teria como você fazer um ano com 365 dias e 6 horas, deixa-se acumular essas 6 horas. Deixa de ser considerada essas 6 horas. Faremos isso por 4 anos. Durante 4 anos, você não vai fazer essa contagem de 6 horas. Por quê? Pense, por exemplo, no ano 2005. No ano de 2005, nós tivemos 365 dias mais as 6 horas. Porém, nós não contamos essas 6 horas. Nós desconsideramos elas e deixamos apenas 365 dias. Nós continuamos fazendo esse mesmo processo no ano de 2006. O ano solar seria 365 dias e 6 horas, contamos os 365 dias e desconsideramos essas 6 horas. Fizemos o mesmo processo no ano de 2007.
o nosso ano teve 365 dias e nós descartamos essas 6 horas, não utilizamos ela. Bom, aqui nós já temos um atraso no nosso calendário. De quantas horas? 6 horas de 2005, mais 6 horas de 2006, 12 horas. Mais 6 horas de 2007, 18 horas. Em 2008, nós fizemos o quê? Nós consideramos essas horas que estavam faltando. Então, nós tínhamos 365 dias e 6 horas a mais nesse ano, que junto com as 18 horas que já tinha se passado em 2005, 2006 e 2007, juntando com ela, nós temos então 24 horas. O que é 24 horas, se não um dia? Logo, acrescentou-se um dia a mais e tivemos então um ano que, ao invés de ter 365 dias, tínhamos aqui 366 dias. Quando você tem um ano com 366 dias, você chama isso então de ano bissexto. O ano bissexto, ele ocorre a cada 4 anos. Então, acrescenta-se um dia a mais em fevereiro. E ao invés dele ter 28 dias, ele passa a ter 29 dias. No nosso próximo vídeo, nós continuaremos o nosso estudo sobre medidas de tempo.